Olá! Hoje nós vamos contar uma história pra você. Era uma vez, numa aldeia, havia uma menina chamada Sofia. Ela tinha 17 anos e morava nessa aldeia onde só tinha pessoas com baixa renda. Ou seja, todo mundo que morava nessa aldeia se conhecia, por ser uma aldeia muito pequena. E todo mundo que morava lá trabalhava num campo para poder sustentar a sua casa e sua família, inclusive a família de Sofia. A família de Sofia era muito pobre, por isso que ela ia sempre trabalhar com seus pais. Ela estava lá no campo junto com eles, até que um dia ela estava trabalhando no campo com os pais dela, quando ela escutou um barulho muito estranho, chamando o nome dela. E quando os pais dela não estavam olhando, ela foi e seguiu o som. E acabou entrando na floresta. E lá tinha uma casa muito estranha, e era de lá que estava vindo o nome dela. Então ela foi até a casa, bateu na porta 3 vezes e ninguém atendia. Então ela resolveu entrar, porque a porta estava aberta. E quando ela entrou, Bom, quando ela entrou dentro da casa pra ver o que tava chamando ela não encontrou nada. Olhou nas portas, olhou dentro dos armários, dentro dos banheiros, não tinha nada. Pra ver se tinha algum gravador, alguma coisa, olhou até debaixo da cama e nada. Até que ela viu um vulto preto correndo atrás da janela, do lado de fora da casa. Ela correu pra ver. Quando ela abriu a janela, Bom, quando ela abre a janela, ela tem uma surpresa enorme. Ela não conseguia acreditar no que seus olhos estavam vendo. Para ter certeza que aquilo não era uma ilusão da sua mente, ela resolve sair da casa. Quando ela sai da casa, ela dá de cara com o sobrenatural. E esse sobrenatural não parecia ser perigoso para ela, que ele estava bem quietinho. Ela foi se aproximando e se aproximando. E ela reparou que aquilo tinha asas negras. E como ela estava muito curiosa, como ela é uma menina bem curiosa, ela resolveu tocá-lo. Mas quando ela conseguiu tocá-lo, Então ela tomou um susto, porque aquele ser com asas negras ele havia acordado. Então ela saiu correndo, desesperada, gritando. E quando chegou no vilarejo, contou aos seus pais. Seus pais, desacreditados, foram até a casa. Não viram nada na casa, não viram nada fora de casa. E então eles deixaram a menina de castigo, já que ela havia fugido. E então ela chegou em casa desapontada, porque os pais não acreditaram nela e ela tinha certeza do que tinha visto. Então ela esperou chegar a noite e saiu de casa novamente. Quando ela saiu de casa, ela foi até a casa, aquela casa que não tinha nada, onde já havia visto o monstro. E quando ela chegou lá, ela ficou espantada porque viu alguns homens trabalhando com algumas coisas. E ela ia investigar mais, até que alguém colocou a mão no seu ombro e... Quando a menina olhou para trás, era seu pai que havia te tocado. Ele pegou e falou para ela voltar imediatamente para casa, porque ela não tinha ordens para sair. No caminho de volta, eles se depararam com a criatura negra. E o seu pai saiu correndo, mas a menina, muito curiosa, ficou para olhar o que era. Então, quando ela se aproximou, aquilo agarrou ela e saiu voando para algum lugar. Só que ninguém sabia onde era. De repente, eles pousaram em uma caverna e a criatura libertou ela lá. Só que... Aí ela se deparou
com um monstro dentro da caverna. Esse monstro estava localizado neste terreno. E depois ela tentou correr. Correu muito e o monstro perseguia ela por todo o estabelecimento. Aí, ao chegar em um certo ponto, ela viu um nome: Centro de Convenções. Esse era o nome que ela falou e pensou. Falou: meu Deus, Centro de Convenções. Esse monstro está aqui no Centro de Convenções. Como assim? Aí ela juntou uns quebra-cabeça e falou: se ele está no Centro de Convenções, significa que eu não estou fora da cidade. E se eu não estou fora da cidade... Então a garota, ela deduziu: se eu tô dentro da minha cidade, provavelmente aquilo que eu tinha visto é alguém ou algo que eu conheço. Então ela começou a olhar e ela viu que, como ela tava no conservatório, mas o conservatório estava diferente, ele tava mais sombrio, com uns tons quentes e cores mais puxadas pro preto. E ela começou a achar estranho aquilo. Aí ela começou a olhar à sua volta. E quando ela percebeu, ela tinha encontrado uma amiga dela do colégio. Ela chegou na amiga dela e começou a conversar com ela, perguntando o que tinha acontecido com o conservatório. E a amiga dela ficou pasma por ter encontrado ela ali dentro, porque era um mundo submerso, ela não podia estar ali dentro, era um mundo que não era permitido para ela. Então a amiga dela contou pra ela o que estava acontecendo, que na verdade era um mundo vampiro e que eles tinham uma passagem para aquele mundo e só entravam vampiros. Só que ela ficou confusa e ficou com medo da situação. Ela achou que ela estava sonhando, ou que era uma pegadinha, ou que era uma alucinação da cabeça dela e a amiga dela estava ficando louca, até que ela começou a ouvir uma melodia. Quando ela começou a ouvir essa melodia, ela virou e falou: pra amiga dela: você tá me ouvindo? Ela virou e falou que não. Aí ela virou e decidiu ir atrás da melodia, porque aquela melodia era uma melodia que ela já tinha sonhado várias vezes e nunca tinha passado pro papel. Quando ela chegou, ela seguiu o som, a amiga dela não ouvia, e quando ela chegou no lugar, aquela criatura que tinha já encontrado com ela era a pessoa quem estava tocando. A pessoa, a coisa, ela não sabia. E quando ela decidiu se aproximar para ver mais a melodia, então, nesse instante que ela tinha ido atrás dele, ele a viu e saiu do conservatório. Ela começou a seguir ele. Aí ele entrou numa casa bem esquisita. Ela foi atrás dele e entrou junto. No momento que ela entrou na casa, tinha muita gente lá. Então ela resolveu se esconder, porque eles eram bem estranhos e tal, ela não conhecia ninguém. Só que aí, um menininho tinha visto ela. E ele foi lá e contou pro pai dele. E o pai dele viu que era uma humana. E o pai dele começou a se perguntar, tipo, como que uma humana tinha conseguido entrar no mundo deles, porque na passagem só passavam vampiros. Aí, como ela ficou muito assustada com as pessoas, ela saiu da casa e foi se encontrar com a amiga dela. E ela se lembrou que a última vez que ela viu sua amiga, ela estava lá no conservatório. Então ela correu pra lá. Chegando no local, ela chamou pelo nome dessa amiga e nada, realmente nada. Gritou tanto que quase perdeu a voz. Mas de repente ela viu uma movimentação nas cortinas, lá no palco, lá longe. E quando ela foi chegando bem mais perto pra ver o que era, quando ela puxou a cortina, ela viu a criatura e deu um grito de medo. Mas aí, de repente, ele se transformou em um belo rapaz. Ele disse que ele ficava daquele jeito para poder passar pela passagem, pois ele era um tipo de vampiro diferente. E disse também para ela não ficar com medo dele, pois ele queria muito ser amigo dela. Ele disse que quando ele era pequeno, a mãe dela era uma jovem vampira rebelde.
e que um dia, quando ela foi pro mundo dos humanos, ela encontrou um rapaz e se apaixonou por ele. E decidiu ficar no mundo dos humanos com ele, pois ela não queria que ele se transformasse em um vampiro e ficasse com ela e não gostasse por não ser daquele mundo. Então, ela acabou se esquecendo por ter ficado naquele mundo. E por isso que ela era uma vampira. Na verdade, metade vampira e metade humana, o que deixava ela muito mais forte. Depois, eles foram passear pelo conservatório e ela ficou fascinada por aquele lugar. E quando voltou, contou tudo à sua mãe e mostrou a ela uma foto dela jovem. E ela se lembrou. Ela disse que queria seguir aquele caminho, que ela sempre soube que não pertencia àquele lugar. E seus pais aceitaram e deixaram porque eles sempre souberam no fundo que aquele não era o lugar dela e que ela seria muito feliz daquele jeito. Bom, espero que vocês tenham gostado. Essa foi nossa história. Curtam e compartilhem e fiquem aqui porque vai ter muito mais coisas.